E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre Serge Gnabry e Goretzka. E a questão principal é, eles merecem ganhar uma renovação? Porque eu acho que os dois jogadores querem permanecer no Bayern. Então não é muito uma questão se eles vão ficar ou não, é se o Bayern deveria renovar com eles. Então a gente vai comentar um pouco das notícias que saíram, sobre o que está acontecendo de verdade, e depois eu vou dar um pouco a minha opinião. E lembrando, tanto Gnabry quanto Goretzka estão no último ano de contrato. Ou seja, se o Bayern não renovar com eles agora, eles vão sair de graça no final da temporada. Começando com Gnabry, aqui, a tendência é que o Gnabry renove o contrato. O jogador pode assinar um contrato de pelo menos 1 a 2 anos, mas com salários reduzidos. As negociações já estão em andamento e devem se intensificar. Tá bom, vamos ler a próxima e depois já comento a situação do Gnabry. O Bayern gostaria de manter o Gnabry, mas espera que ele reduza seu salário atual em cerca de um terço. Então o Bayern quer diminuir o salário dele 33%. O novo contrato até 2028 é concebível. Tá bom. Aqui já tem informações um pouco diferentes. Ah não, diferentes não, né? 2028 são 2 anos. É que eu esqueci de deixar 2025, achei que era 3. Tá certo, então os dois estão falando de contrato de 2 anos, o outro 1 a 2 anos e aqui 2. Qual que é a situação do Gnabry? Na minha opinião, ele vem jogando muito bem essa temporada. Eu vou fazer um vídeo também sobre. Vai ser acho que quinta-feira. Que vão ser 5 ou 6 jogadores que o Company salvou a carreira no Bayern, né? E eu falo do Gnabry, porque o Company achou ele. Ele tá jogando muito de 10, né? O Company achou ele nessa função, ele tá jogando muito bem. Então eu acho que ele merece uma renovação. O que é muito surpreendente, né? Porque se você me perguntasse no começo da temporada, lá pra agosto, minha opinião é que o Bayern tinha que se livrar do Gnabry o mais rápido possível. Tinha que jogar ele fora do clube. Mas ele deu uma volta por cima e tá jogando muito bem. Só que o que eu penso? Primeiro, se eu fosse o Bayern, eu esperaria até a pausa de inverno para renovar com o Gnabry. Por quê? Nas últimas temporadas, que é até o motivo que eu queria que ele fosse embora do Bayern antes, o Gnabry vem sendo um jogador muito inconstante. Ele tem um mês bom, daí depois fica 2 meses empenando. Então, assim, ele é um cara que vem sendo muito inconstante nos últimos anos e que também sempre tem um probleminha físico. Então, ele começa a jogar bem, daí tem um problema muscular. Daí fica umas 2 semanas paradas, volta sem ritmo de jogo, joga mal, fica no banco. Depois tem probleminha físico. Vem sendo isso nas últimas temporadas. Nessa, até agora, ele vem jogando um nível incrível e bem consistente. Então, eu tenho meu medo de até quando o Gnabry vai continuar jogando assim. Se ele continuar, perfeito. Eu já não achei que ele ia fazer nesse começo de temporada muito bom. Então ele pode continuar me provando que eu tô errado. Ou provando que ele pode ser consistente. Mas eu tenho minha dúvida, né? E eu acho que é uma dúvida justa de ter. Não tô afirmando nada, mas é uma dúvida. Então eu esperaria mais um pouco pra ver se ele continua jogando bem antes de dar um novo contrato. E o Gnabry já é um cara de 30 anos, né? Quer ver? Tenho quase certeza que é 30. Ó. 30 anos, é. Então, assim, não é um jogador tão jovem. Aqui, calma, depois eu falo do Goretzka. Mas o Gnabry não é um jogador tão jovem. Então, se eu fosse o Bayern, o que eu faria? Contrato de 1 ano, com opção do Bayern de renovar por mais um. Então, contrato de 1 mais 1. Se o Gnabry jogar bem, o Bayern só ativa uma cláusula que renova automaticamente pro segundo ano. Então o Bayern tá falando de 1 a 2 anos, eu acho que é isso que o Bayern tá pensando. 2 anos, eu até entendo, porque talvez o Gnabry não aceite os termos de 1 mais 1. Então, mas mais de 2 anos eu não faria esse acordo, né? Eu acho que no máximo 2 anos. E salários reduzidos. O Gnabry ganha um bom salário. Ele é um dos maiores ganhadores do Bayern. Acho que tá na casa do quê? 18 milhões de euros, se eu não me engano. Que eu lembro que eu vi no Capology. Então, tem que reduzir um pouco o salário. Mas eu acho que mais do que a redução salarial, eu acho que tinha que transformar o salário do Gnabry muito baseado em bônus por performance. Por quê? Você pode até dar um salário. Vai, tá ganhando 18 hoje? Não sei se é esse valor exatamente, tá? Mas se a gente vai ganhando, vai, perto de 18 milhões de euros. Você pode diminuir para 16, só que você faz 10 fixos, mais 6 em bônus performance. Pra quê? Pra motivar o Gnabry a manter o alto nível. Porque se ele quer ganhar um salário alto, joga em nível alto, entendeu? Então,
eu acho que mais do que reduzir o salário, que eu acho que tem que reduzir um pouco, é colocar muito baseado em bônus performance. Porque se o Gnabry começar a jogar mal, pelo menos você não gasta muito dinheiro. Mas se ele jogar bem, ele mereceu o salário alto, entendeu? Então, eu acho que ele merece a renovação, mas eu esperaria mais um pouquinho. Renovação de 1 a 2 anos, diminuindo um pouco o salário e colocando muito em bônus performance. E se o Bayern acabar não renovando com ele, eu já vou falar isso aqui do Goretzka, que é meu principal ponto com o Goretzka. Pelo menos eu acho que substituir o Gnabry não é tão difícil. Eu acho que é mais fácil achar um substituto pro Gnabry do que pro Goretzka. Eu já vou comentar sobre a questão do Goretzka. Então, na pior das hipóteses, existem soluções no mercado pro Bayern. Talvez não muito baratas, talvez o Bayern tenha que desembolsar 40, 50 milhões de euros. Mas existem soluções. Só que o Gnabry tá jogando muito bem e eu renovaria com ele. Goretzka. Vamos ler primeiro a situação em geral. Depois eu dou minha opinião. Goretzka tem pretendentes em janeiro, como Fenerbahçe e Juventus. Mas nem o jogador, nem o Bayern planejam uma transferência no meio da temporada. E eu concordo com o Bayern. O Goretzka poderia querer sair, mas ele não quer. Só que eu concordo que o Bayern não deveria vender o Goretzka em janeiro, porque você vai trazer quem? Você tá até dizendo aqui na notícia, ó, que janeiro é a última chance do Bayern ganhar um dinheirinho pelo Goretzka. Obviamente, porque senão ele vai sair de graça. Mas é muito melhor você manter o Goretzka e manter a profundidade de elenco, manter um cara que faz parte, que vem jogando razoavelmente bem pro final da temporada, do que você ganhar uma esmola e comprometer a temporada. Então não vale a pena pro Bayern vender em janeiro. Melhor perder de graça. Então aqui, uma renovação de contrato continua sendo uma possibilidade, então não está 100% descartada. Pode acabar acontecendo, mas apenas se os salários forem muito reduzidos. Até o momento, a tendência do Goretzka é que ele saia na próxima temporada, embora uma decisão final não tenha sido tomada. Foi o que eu disse, ele provavelmente vai sair, mas não é garantia. Goretzka é um jogador com os maiores salários, e o Bayern já está à procura de um sucessor, por exemplo, Nathan De Ket. Eu não vou comentar sobre o Nathan De Ket porque eu não conheço o jogador e eu não vou ser falso com vocês. Mas é um jogador que parece que tem vários times interessados, meio campista. Tá, então isso indica, né, o Bayern já está de olho em sucessor, que é improvável que o Goretzka consiga uma renovação. Última notícia aqui. Essa notícia aqui, só para deixar bem claro, ela é de 9 de outubro, mas eu acho que a situação não mudou muito. O desejo do Goretzka, então a parte do jogador, ele quer permanecer no Bayern e renovar seu contrato. O meio-campista se identifica completamente com o clube e vem lutando para retornar a ser titular nos últimos anos. No entanto, tem uma grande concorrência na posição e o Bayern está cada vez mais contando com jogadores jovens, como Pavlovic e Bischoff. A verdade é, embora o Goretzka queira ficar, os sinais apontam para uma saída. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que o Bayern pode tanto renovar com o Goretzka, quanto pode deixar ele sair. Só que se for deixar ele sair, o Bayern tem que ter um bom plano para substituir ele. Eu acho que o grande problema aqui é quem substituir o Goretzka. Por quê? O Goretzka, eu já venho falando pra vocês, hoje no Bayern, ele não é um cara muito técnico. Então, quando o Bayern precisa jogar com posse de bola, você vê que ele se complica ou ele não agrega muito. Tem jogos que ele parece um a menos em campo, quando o Bayern tá atacando contra bloco baixo, porque ele não é muito técnico. E tem jogos que ele sofre um pouco para sair de pressão, como foi contra o Union Berlin. Foi uma partida que ele errou vários passes. Só que o Goretzka, ele exerce muito bem uma função, que é qual? É pressionar. Se eu não me engano, o jogo do Mundial contra o PSG, se eu não me engano, foi ele como titular. Na verdade não, acabei de dar uma olhada. Contra o PSG foi o Pavlovic mesmo, tanto no Mundial quanto na Champions. Mas contra o Flamengo, que foi uma partida que o Bayern fez muitos gols roubando a bola do Flamengo no campo deles, em questão de pressão, o Bayern pressionou muito bem, o Goretzka estava como titular. Então nessa parte de pressionar o adversário, colocar fisicalidade, ele é muito bom ainda. E pra defender também, que nem contra o PSG, agora na Champions, quando o Bayern tava com um a menos, o Goretzka entrou pra fechar a casinha. Então, em parte defensiva, física e de pressão, o Goretzka ainda vai bem. O problema dele é o com a bola, mas a parte sem a bola,
ele ainda ajuda bastante. O Goretzka hoje, ele vem exercendo a função que era para ser o Palhinha. O Palhinha acabou não dando certo, mas o Goretzka vem sendo esse cara. E qual que é a parte boa do Goretzka? Ele é um cara que já tá totalmente integrado no elenco, tanto em esquema tático quanto em questão de vestiário. E ele não reclama de ser reserva. O Goretzka hoje, se você deixar ele no banco de reserva, ele tem a mentalidade de lutar pela posição. Ele não é aquele cara que fica chorando no vestiário. E isso é importante. Então, eu acho que é difícil você achar um cara para substituir o Goretzka. Porque o que o Bayern vai fazer? O Bayern vai contratar o Nathan De Ket? Pode ser, apostar num jogador jovem, que eu não conheço, eu não sei o quão bom ele é ou não, o quão pronto ele é, mas é um cara de 17 anos. O meio de campo do Bayern vai ficar muito jovem. Vai ter o Kimmich, daí vai ter Pavlovic, Bischoff e Nathan De Ket, todos jogadores por volta dos 20 anos, ou até menos. Então, talvez que muito jovem. Tá bom que o Pavlovic já é um jogador mais ou menos pronto. Tem alguns jogos que ele sofre ainda, mas no geral é um jogador pronto já. Não que tá no auge dele, mas já tá pronto. E o Bischoff aparentemente também. Só que como ele tem pouca minutagem no Bayern, eu não consigo garantir isso. Só que assim, vai ficar muito jovem, né? Será que o Nathan De Ket já tem também a capacidade de chegar e dar impacto no Bayern quando precisar? Ou será que ele vai sentir a camisa? Então é complicado. O Bayern vai apostar então num jovem, muito jovem no caso, 17 anos, vai apostar num cara de 22, vai apostar num cara de 30 anos também pra ser reserva e fazer a função do Goretzka? Não sei. Pode ser um cara pronto que aceite ser reserva, só que pra isso você já tem o Goretzka. Então, vocês estão entendendo que é bem complicado achar esse cara? O BC Futebol, né, outro canal aqui do YouTube, ele deu uma sugestão que eu gostei bastante e ao mesmo tempo eu sou um pouco contra, que é o Sandro Tonali do Newcastle. Seria caro, eu acho que o encaixe é muito bom, porque ele sabe trabalhar com a bola e também é muito físico. Eu acho que no sistema do Bayern seria um encaixe excelente o Tonali. Só que o que me deixa contra a ideia do Tonali? Olha o que o Bayern tá falando aqui. O Bayern está contando com jogadores jovens, como Pavlovic e Bischoff. Talvez contratar o Tonali, que chegaria, na teoria, para ser titular, você pode acabar atrapalhando o desenvolvimento de Pavlovic e Bischoff. Não que o Tonali iria pegar todos os minutos, porque o Kompany iria rodar, ele daria chance pro Pavlovic. Mas você poderia atrapalhar um pouco o desenvolvimento de jovens talentosos, o futuro do Bayern. Apesar de que o Tonali seria um ótimo encaixe. Então por isso que eu tô falando que é bem complicado. Porque você precisa de um cara ou muito jovem, só que daí seria uma aposta e você pode ficar com um meio campista a menos, caso um cara de 17 anos sinta a pressão. Ou você pode ir para um jovem para desenvolver, só que daí ele vai competir muito com Bischoff e Pavlovic, mas pode ser uma opção. Ou você pode contratar um cara mais velho, que aceita ser reserva. O problema é quem vai querer ser reserva, né? O Goretzka aceita esse papel. Ou um cara para ser titular, como o Tonali. Só que você pode atrapalhar o desenvolvimento do Pavlovic e do Bischoff. Então é bem difícil. Por isso que eu não sou contra renovar com o Goretzka. Eu acho que faz sentido. Porque ele tem um perfil diferente dos outros meio-campistas do Bayern e que para algumas situações de jogo pode ser importante. Ele já tá totalmente integrado no elenco e ele aceita ser reserva. Então, pra mim, pra renovar com o Goretzka, o Bayern deveria abaixar o salário, porque hoje ele é um jogador de elenco, não é mais um titular, e ele ganha salário de um titular. Então teria que abaixar salário e contrato de 1 ano, com opção de renovar por mais um, ou no máximo 2 anos, porque eu acho que fisicamente o Goretzka ainda tá bem, então talvez 2 anos dê certo. Só que se o Bayern não quiser renovar com o Goretzka, tem que ter um bom plano. O problema é quem contratar. Se o Bayern tiver uma boa solução, excelente. Se o Bayern quiser apostar num Tonali e numa rotação de elenco com jovens jogadores, tudo bem. Se quiser apostar numa jovem promessa, tudo bem, mas tem que ter um bom plano. E daí também tem que pensar no perfil de jogador que o Bayern quer. O Bayern quer mais um Pavlovic, um cara controlador, que é um cara mais físico, como o Goretzka. A parte do negócio do jogador físico é o mais complicado para jovens, porque pô, é difícil você achar um cara de 17 anos que fisicamente e defensivamente vai fazer o que o Goretzka faz, né? Então também tem que ver o perfil que o Bayern quer. Porque um jogador jovem do perfil do Goretzka é ainda mais difícil. Se o Bayern... Então, assim, o problema é quem? Mas se o Bayern tiver um bom plano, eu aceito. O Goretzka ganha um salário muito alto. Eu já disse que com posse de bola,
Ele já não vem ajudando muito, então tem essa questão. Eu aceito se o Bayern renovar ou não. Esse é o ponto. É uma decisão bem complicada, mas acho que vocês entenderam, né? Dá pra você manter o Goretzka ou deixar ele sair. Só tem que saber o que você vai fazer se deixar ele sair. E eu só queria dar um recadinho aqui no final do vídeo, que sábado provavelmente não vai ter pós-jogo, porque eu vou ter vários compromissos. Eu acho que só vou conseguir assistir o primeiro tempo, mas eu provavelmente vou deixar um vídeo programado pra sábado. Eu ainda tô pensando no tema. Mas se o Bayern acabar perdendo o jogo de sábado, eu tento dar um jeito de gravar, eu tento assistir depois o segundo tempo, o jogo, e eu tento gravar o vídeo, porque numa derrota eu acho que daria um bom tema pro vídeo, né, o pós-jogo. Mas provavelmente, pós-jogo, o próximo vai ser só contra o Arsenal. É isso, espero que tenham gostado. Por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e podem comentar à vontade. Valeu!